Olá pessoal, vou gravar o vídeo do Nerva. É, Depois vocês veem mais vídeos, né, da playlist dos imperadores romanos. Quero que se inscrevam, né, atinjam os 800 inscritos, né, meus inscritos. E depois vocês podem ver mais vídeos. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo, né. E ver outros vídeos do canal, chame seus amigos para assistir mais vídeos. E fiquem atentos para não perder nenhum vídeo como esse, nem a terceira parte, né, sobre que eu tô fazendo sobre o livro, né? Audiolivro da história romana. E esses são os recados. Então vamos pro vídeo. Sobre Marco Cosseio Nerva. Marco Cosseio Nerva nasceu em 8 de novembro do ano 30 de nossa era, na pequena cidade de Nárnia, a 80 quilômetros de Roma. Seus pais eram Marco Cosseio Nerva e sua mãe Sergia Plautila. Tinha uma irmã chamada de Cosseia, que se casou com Lúcio Salvio Otto Titiano, né? Irmão mais novo de Otto, da época dos anos dos quatro imperadores, né? A família dele era uma família tradicional de políticos romanos, né? O bisavô dele, que também chamava Marco Cosseio Nerva, foi cônsul sufeto em 36 a.C., na época de Augusto, ou seja, Otávio Augusto, sobrinho neto de Júlio César. E o avô dele também, provavelmente deve ter o mesmo nome, né, Marco Cosseio Nerva, foi cônsul sufeto e governador da Ásia, né, por volta de 22 a.C., né. Inclusive ele chegou a acompanhar o avô dele, o Tibério, na ilha de Capri, né. Então, devido à falta de fontes escritas, né, sobre o Nerva, sabe-se muito pouco sobre a vida dele, né, durante a infância e a adolescência. Porém, ele provavelmente deve ter seguido o curso Honoro, né, como a chamada tradicional carreira romana, e ao seguir, ele foi progredindo, né, na carreira política, e ele chegou mesmo, né, quando ele era pretor, no ano 65, a denunciar a conspiração de Calpurnião, e ele recebeu várias honrarias por isso, né, de nossa era, e ele viu muitos imperadores ascenderem, né, desde a época de Nero até Domiciano, né, e ele chegou a cuidar do próprio Domiciano quando criança, né, quando o pai dele, o Vespasiano, foi para a guerra judaica, né, então ele ficou tomando conta do menino, né, enquanto ele ia para a guerra. E outra coisa que podemos falar, né, ele governou por um curto espaço de tempo, muito curto, apenas 16 meses. Ele, depois que assassinaram, né, ele se tornou imperador, né, o Nerva, depois que o Domiciano, depois de 15 anos de reinado, né, Domiciano em 96, ele ficou do dia 18 de setembro do ano 96 de nossa era até o ano dia 27 de janeiro de 98 de nossa era. Ele já era um homem idoso, né, quando assumiu o trono. Ele tinha quase 66 anos de idade, né, ao se tornar imperador, né. O reinado dele não foi marcado por campanhas políticas, né, por motivos óbvios, né, que ele já é um homem idoso, né, e sim por questões administrativas, etc., construções, né, construção de obras públicas, etc. Então, quando ele se tornou imperador, uma das primeiras coisas dele foi tentar apagar essa imagem do regime anterior, do reinado anterior, do Domiciano, né? Então, uma das primeiras coisas, né, foram, né, acabar com as perseguições, né, dos senadores que tinham, né, do regime anterior, né,
Quando ele se tornou imperador, né, foi um alívio para o Senado, né, pois tinha acabado, né, aquele regime imposto, aquele regime de terror imposto pelo seu antecessor, né, o Domiciano, né, e ele deu um presente para os cidadãos romanos, né, o cognário, né, que serão 75 denários por cada pessoa, né, cada cidadão romano. E ele deu o donativium, né, o donativo em português, que seriam 5.000 denários para cada guarda pretoriano, né. Ele deu lotes de terra de até 60 milhões de sestércios, né, e isentou pais e filhos, né, de impostos sucessórios de até 5%, né? Concedeu empréstimos a proprietários de terra. Por causa da gastança, uma comissão foi instaurada no Senado. Ele criou uma nova dinastia chamada Nerva Antonina, que seria agora a monarquia tipo eletiva, né? E não mais uma monarquia hereditária, baseada em um sistema de adoção, sendo 7 imperadores que iam compor a tal dinastia, né? Eu coloquei alguns nomes, né? Trajano, Antonino, Pio, né? Que Pio em latim significa piedoso, né? E o Marco Aurélio, né? E também temos o Cômodo, né? Que foi um péssimo imperador, né? Que também fez parte dessa dinastia. Ele jurou publicamente, né? Como falei, ele ia parar com as perseguições, né? Dos senadores, enquanto estivesse no cargo, né? Cessaram os juízos de traição e concedeu anistia a muitos exilados na época de Vespasiano, né? As propriedades confiscadas foram restauradas às suas respectivas famílias. Nerva dependeu em grande medida de amigos e assessores de manter boas relações, né? Relações amigáveis, né? Com a facção senatorial, né? Ele aboliu os impostos abusivos, né, dos judeus, chamado fiscos judaicos, né, ou em português fisco judaico, né, que todo judeu tinha que pagar. Adicionou novos jogos em homenagem ao deus Netuno. E ele fez sacrifícios religiosos e promoveu a corrida de cavalos. Ele também cortou supérfluos. Nos casos dos supérfluos ele acabou cortando, né, ele criou novas receitas a partir das posses de seu antecessor, ou seja, Domiciano, né? Incluindo leilão de navios, propriedades e até móveis. Conseguiu arrecadar grande quantidade de dinheiro, além de leiloar estátuas de prata e de ouro de seu antecessor, ou seja, Domiciano, né? Proibiu de fazer imagens em sua homenagem, né? Suas, né? Ele também fez reparos no sistema rodoviário romano e expandiu os aquedutos, né? Ele chegou a construir o Reia Nervae, né? Orreum, né? Que seria uma espécie de armazéns públicos, né? Seria traduzido como celeiro, né? Mas seria espécie de armazéns, né? Então, em português seria como armazéns de Nerva, né? Em português, né? E ele concluiu, né? O Fórum de Nerva, né? Apesar do nome, quem iniciou foi seu antecessor Domiciano, e podemos mencionar os trabalhos do cônsul Sexto Públio Frontino, né, que fez um trabalho significativo sobre o abastecimento de água na cidade de Roma, né? Sua obra chama De Aquaeductum, né? Em 97 de nossa era, o imperador Névar foi sequestrado por ordem do senador Calpurnio Crasso, pois queria matar os assassinos de Domiciano e deificar o mesmo, né, ou seja, Domiciano. Porém, os assassinos ficaram impunes, pois não havia aprovação do Senado, apesar de ele ter expulsado Tito Petrônio II, um dos principais conspiradores contra seu antecessor, e substituiu por Caspério Eliano, né, como prefeito do Petróleo, e que foi, ele acabou depois, né, o Domiciano foi deificado, apesar de toda a perseguição e tudo mais, né, de confiscar os bens das pessoas, né, eles conseguiram, né, mas os assassinos não foram punidos, ficaram impunes, e depois disso, ele acabou ficando doente, né, o Nerva,
E ele não tinha filhos, teve uma crise sucessória, né? Apenas parentes afastados, né? Por serem inadequados para os cargos públicos. Então, devido a essa crise sucessória, muitos os senadores começaram a pressionar ele para escolher alguém, né? E ele chegou a cogitar escolher o próprio governador da Síria, né? Se chamava Públio Cornélio Nigrino. Mas os militares, os senadores, mais pressionaram ele, fizeram oposição, né? E pressionaram para ele não escolher esse cara, esse governador, né? Que é um governador poderoso da Síria, né? Então ele acabou escolhendo outra pessoa, né? Um hispânico chamado Marco Ulpio Trajano, que era general da Germânia, atual Alemanha, né? Então esse cara foi escolhido como filho adotivo do Nero, a gente não era filho legítimo, né? Ele não teve filhos. E ele, no dia 1º de janeiro do ano 98 de nossa era, em seu quarto consulado, em uma audiência privada, depois ele sofreu, né, um ataque cerebrovascular, e depois disso ele se recuperou, porém teve febre, né? Ficou com febre e acabou falecendo em sua própria casa, né? No dia 27 de janeiro de 98 de nossa era. Trajano substituiu como próximo imperador, né? O Senado agradou essa escolha. O povo também ficou feliz com a sucessão, com a escolha, né, do Trajano como próximo imperador. Ele faleceu no Jardim Salus, como foi na sua casa. E segundo Plínio Jovem, Trajano construiu um templo para homenagear seu pai adotivo, ou seja, o Nerva. Suas cinzas foram depositadas, né, no mausoléu de Augusto. E ele acabou demitindo o prefeito do petróleo, né, o Caspério Eliano, né, que também teria ajudado a conspirar, sequestrar o presidente de refém, né, o pai adotivo dele, né, o Nerva. E não se sabe, como falei, né, uma das principais fontes historiadores seria o próprio Dion Cássio, né, e o Plínio o Jovem, né, uma das fontes, mas como eu falei, não há fontes sobre o próprio, né, sobre o Nerva. Então, boa parte da sua história permanece obscura, né, não se sabe muita coisa sobre a vida, né, dele, apenas pesquisei bastante, achei somente isso que eu contei no vídeo, né. Então, esse foi o vídeo, curtam, comente, compartilhem, né, a gente vê outros vídeos da playlist dos imperadores romanos, e fiquem atentos para os próximos vídeos, né. Vamos juntos bater a 200 inscritos. Forte abraço a todos. Até a próxima.